Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos estar orando, dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, em agradecimento por tudo. Senhor meu Deus, meu Pai, eis aqui, Senhor, os teus servos, meu Pai, nesse momento para te louvar, para te adorar. Entregamos, Pai, toda a direção desse culto em suas mãos. Que tudo aqui, Senhor, que seja ministrado nesse lugar, seja para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Que aquele que veio a esse lugar, Senhor, venha também ouvir a tua voz, venha se regozijar, Senhor, com a tua glória. Que venha sentir a tua presença, Senhor, nesse lugar, a presença real em nosso meio. Senhor, toma cada vida em tuas mãos, dá uma nova alegria, dá uma nova felicidade, dá, Senhor, recupera a saúde daqueles que precisam ter sua saúde restabelecida. Entrego aqueles que ficaram em casa com algum tipo de enfermidade, que o Senhor venha tratar, venha curar. Entrego aqueles que se encontram desanimados em casa, sem querer ir à tua casa, que o Senhor venha dar um novo ânimo, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha edificar, meu Pai, a cada um. Entrego aqueles que se encontram cansados, se sentindo sobrecarregados, que o Senhor venha, Senhor, fazer com que cada um venha entender que o seu fardo é leve. Senhor, toma nossas vidas, toma o nosso pastor em tuas mãos, usa cada vez mais, Senhor, a vida dele, Senhor, para edificar nossas vidas, para conduzir esse trabalho com sabedoria, e que através da palavra ministrada por ele nessa manhã, Senhor, nós sejamos edificados, Pai. Senhor, toma cada músico que está aqui presente, Senhor, em tuas mãos. Cada um é um ministro, Senhor, do louvor, que todos venham ser usados cada dia, cada vez mais, Senhor, para edificar a igreja, para levar a igreja, Senhor, à adoração, ao louvor. Porque é para isso que nos reunimos, para te louvar, para te adorar, para engrandecer, Pai, o teu santo nome. Senhor, toma cada família que se encontra em casa, toma nossas famílias, Senhor. Eu sei que por causa das nossas vidas, eu sei, Senhor, que o Senhor tem nos dado a proteção, nos dado o livramento. Vem, Senhor, nos livrar cada dia de tudo aquilo que vem para tentar contra nossas vidas. Senhor, que nossa casa, nosso lar, Senhor, seja templo teu, templo de adoração a ti, que seja, Senhor, lugar de paz, de união, de comunhão, que nós sejamos, Senhor, cada dia mais cheios, Senhor, da tua presença, e que a tua presença seja real não só aqui nesse lugar, em nossas vidas, mas seja também por onde quer que passamos, meu Pai. Que assim como diz a tua palavra, que sejamos, Senhor, o sal da terra e luz desse mundo. É um mundo cheio de contradição, é um mundo cheio de ódio, cheio de perseguição, Senhor. Sejamos destacados, meu Pai, mas destacados por ti, Senhor. Isso é que eu te peço, meu Pai. Senhor, hoje culto da família, meu Pai, que aquela família que precisa ser restaurada, que o Senhor dê a direção, que o Senhor coloque algum servo teu na vida, Senhor, dessas famílias, para que elas possam ser restauradas. Sei que tem muitas famílias sendo destruídas, Senhor, pelos vícios, pelas drogas, por males desse mundo, meu Pai, e tem muita gente de olhos fechados, sem entender o que realmente está acontecendo nesse mundo. Filho contra pai, pai contra mãe. Eu sei que a tua palavra vem se cumprindo a cada dia, e muitos estão ainda adormecidos. Que o Senhor venha despertá-los enquanto é tempo, meu Pai. Que o Senhor venha usar os teus servos, Senhor, para despertar aquele que precisa ser despertado para a tua obra, despertado, Senhor, para a salvação, meu Pai. Que o Senhor venha nos usar nessa terra para despertar aqueles que ainda estão dormindo. E aqueles que estão em nosso meio, que abram os seus olhos. Tira, Senhor, todas as escamas dos olhos, para que possam enxergar o que está à frente. Que a tua vinda está cada vez mais próxima, e precisamos estar sempre firmes e preparados, Senhor, para quando isso acontecer. Diante de tudo que estamos vendo, temos a certeza, meu Pai, que tudo que o Senhor falou no passado está se cumprindo. Porque a tua palavra não passa, a tua palavra, ela fica e permanece para sempre. E sabemos que todo joelho se dobrará, Senhor, em tua presença.
Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor. Já liberou aí? Glória a Deus. Cadê o ministério do louvor? Aleluias. Vamos estar louvando ao Senhor com a igreja. Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente
louvor diz a forma que devemos agir. Você abre a sua boca nessa manhã para dizer: Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Se eu estiver bem, se eu estiver mal, se minha despensa estiver abastecida, mas se ela estiver vazia, também eu te louvarei. A Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que você possa sempre refletir nesse versículo. Primeiro eu busco o reino de Deus, primeiro eu busco a tua justiça, e Deus vai acrescentando na minha vida aquilo que Ele achar que eu devo receber. Porque é Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Tem muita gente que tem o costume de só se ajoelhar, de só orar, de só buscar, de só ir à igreja quando está passando por momentos difíceis. Quando o negócio aperta, corre para a igreja e esquece que devemos adorar o Senhor e a buscar a Ele em todo tempo, em toda circunstância. Não é somente no momento difícil, no momento que precisamos de uma cura, no momento que temos um filho que está num momento ruim, que está nas drogas, queremos a libertação dele. No momento que temos um parente que está enfermo, que precisa de uma cura, até da nossa cura mesmo. No momento que estamos desempregados, que estamos sem recursos, endividados, seja lá como for. Não é nesse momento, é em todo momento. Esse louvor fala que você se declara ao Senhor: Senhor, eu quero estar perto de Ti em todo o tempo. Mas que você fale isso com sinceridade para o Senhor. Que você leve para a sua vida todos os dias. Que você deve estar adorando ao Senhor, estar buscando em todo o tempo. Tem muita gente que fica colocando condicionando a sua adoração, a sua frequência ao culto, à igreja, à obra, a pessoas. Ah, não vou mais lá por causa de fulano, de ciclano, porque escutei isso, porque escutei aquilo, porque lá não faz isso, lá não faz aquilo. Você está condicionando a Deus a sua adoração para Ele, onde você deveria adorar a Ele independente das circunstâncias. Você deveria louvar a Ele, devemos louvar a Ele independente do momento, da condição, do que vemos, do que pensamos, independente de qualquer coisa. Você possa abrir a sua boca e dizer com sinceridade: Senhor, eu te louvarei, independente das circunstâncias. Aconteça o que acontecer, Senhor, eu te louvarei. Eu quero te honrar na minha fraqueza. Paulo até fala, né? Quando pensam que estou fraco, aí é que eu estou forte. Aleluia. Na sua fraqueza você lembre disso também. Você tem um Deus que tudo vê, que tudo pode, tem cuidado de você, não tem deixado faltar o seu alimento, as coisas, tem provido para você. Por mais que você sinta que é pouco, você acha que é pouco aquilo que Deus te dá. Tanto tempo que eu sirvo ao Senhor, eu vejo as pessoas prosperarem e eu não saio desse lugar. Não é bem assim. Ele tem cuidado de você e sabe o que você realmente precisa. Não nem sempre aquilo que queremos é o que precisamos. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de cada um de nós.
Então busque a Ele sempre com sinceridade, independente de qualquer coisa. Não condicione a sua adoração, o seu louvor a Deus, não condicione a sua servidão a Deus, a ninguém, nem a nada. Louve a Ele. A Bíblia fala que devemos, que quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Nosso Deus, Ele procura uma igreja unida. E a igreja que Ele vem buscar é uma só, unida, homogênea, todas no só sentido, no só pensamento. Tem gente aí pregando separação, plantando separação. Somos todos servos do Senhor Jesus, e devemos adorar independente do homem, da placa. Devemos adorar em todo momento, independente do momento difícil, do momento bom. Temos que adorar o Senhor. Hoje é culto da família, no qual geralmente é o dia que mais as pessoas vêm à igreja, que durante a semana muitos trabalham, têm sua luta, mas é preciso pelo menos tirar um tempinho para Deus. E não deixe de tirar esse tempo. Não deixe de adorar ao Senhor, de louvar a Ele, independente das circunstâncias. Seja lá onde você estiver. Vamos louvar junto desde o início, para a gente encerrar, só a segunda parte. Do perto quero estar. Vai declarar ao Senhor de todo o coração. Se não for de coração, nem fale, não abra sua boca. Perto quero estar, aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga tudo que está em você, quero te ofertar. Ainda é pouco, mas se comparado ao que não sou apenas certo, meu amigo me tornei. A ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluias.
Aleluias. Que nada impeça o Senhor, a cada um de louvar ao Senhor. Antes de passar para o próximo louvor, gostaria de convidar nossa irmã Deise. Vai estar deixando aqui uma palavra inicial nessa manhã. Paz, Senhor Jesus, a igreja, amém? Glória a Deus, né, irmãos? O Senhor já está presente em nosso meio e Ele já se move entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Bem conhecido, irmãos, Salmo 125. Na verdade, 126. Salmo 126. Esse é um cântico que fala muito ao meu coração. E o Senhor vai falar conosco também nessa manhã. Nos diz assim a palavra: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, a alegria era tão grande quando o povo de Israel voltava aqui do cativeiro, que era notório. As pessoas olhavam para eles, esse salmista olhava para ele e dizia assim: quando eles voltavam do cativeiro, quando os que Sião voltavam do cativeiro, os que estavam em Sião, eles estavam como os que sonham, e a sua boca se encheu de cântico. E então se dizia entre as nações: com certeza grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso eles estão alegres. Então que seja notória a alegria do Senhor na sua vida. A palavra nos diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A Bíblia também nos diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então que seja notório a presença do Senhor na sua vida. A Bíblia vai nos dizer que quando Moisés desceu do encontro que ele teve com o Senhor no monte, a face dele voltou brilhando de uma forma tal que nem conseguiam olhar para Moisés. Então que seja notória a presença do Senhor nos seus dias, na sua vida. Que olhem para você e que digam assim: verdadeiramente Ele está como os que sonham. A boca deles é cheia de riso. Com certeza grandes coisas fez o Senhor a essa pessoa, a esse homem, a essa mulher, a essa família, e por isso eles estão alegres. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração e viva cheio da presença, transbordantes da presença do Senhor, e que notem em você a glória do Espírito Santo de Deus. Agradeço essa oportunidade em nome. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, meu Pai, que é viva, pura, fiel e eficaz em nossas vidas. Glória a Deus.
Nesse momento vai estar passando aí um dos obreiros aí coletando os dízimos e ofertas. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, deposita aí na salva. Enquanto você deposita, você louva também ao Senhor. Hoje é dia de declarar ao Senhor o quanto mais nós louvaremos a Ele. Desde o início nós falamos, não importa as circunstâncias, não importa o momento. Importante é que louvemos ao Senhor em todo o tempo. Toda a igreja juntos louvando o Senhor. Declare a Ele. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há dor
dado a oportunidade a cada um de nós. Você que está aqui presente nessa manhã, imagine que tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar. Hoje estávamos ali no culto abençoado em Japaratuba. Foi bem enfatizado sobre isso. Temos o privilégio de poder aqui estar no domingo de manhã, ter a liberdade de nos reunir, de ir adorar a Deus sem medo de nada, livre. Outros gostariam de estar aqui no seu lugar. Vivem em lugares que tem repressão, perseguição, humilhação, no qual são obrigados a adorar a Senhor e a pregar a sua palavra às escondidas. Você é livre para adorar. Aleluia. Outros gostariam de estar aqui também no seu lugar, aqueles que estão ali no hospital, acamados, condenados àquela condição. E muitas das vezes não somos gratos a Deus pela condição que temos, pela liberdade, pela força física que ainda temos, pela disponibilidade, e não nos dispomos a adorar a Deus, a ir à sua casa, a tirar um momento de agradecimento a Deus. Muitas das vezes somos até ingratos. Em outros momentos somos injustos com o próprio Deus. Outros estão encarcerados, alguns arrependidos pelo que fez e gostariam de estar aqui no seu lugar hoje. Alguns adoram lá dentro do presídio, do cárcere, por ter se arrependido pelo que fez, mas gostariam de estar aqui no seu lugar, adorando a Deus. Eu digo sempre, tem aqueles que até não têm nem a condição de fazer as necessidades básicas, de ir ao banheiro e fazer algo simples que todos nós conseguimos fazer. E às vezes é mais grato do que aqueles que têm tudo, por ainda ter o fôlego da vida. Então não deixe de agradecer a Deus. Não deixe de agradecer a Deus. Não deixe de ser grato. Não deixe de buscar a Deus em todo tempo. Não deixe de buscar o reino de Deus. Como o louvor diz, não há ferrolho, não há nada, não há furacão, não há terremoto, tudo se acalma com a ordem dele. Se há uma tempestade em sua vida, ela também pode se acalmar. Ele tem o poder sobre o tempo, sobre o mundo. Foi Ele quem criou. Ele que pode todas as coisas. Então não fique aflito com aquilo que você, os seus problemas. Isso aí é fichinha para Ele. Somente entregue nas mãos dele. Você chegou aqui deprimido de alguma forma. É hora de entregar sua vida verdadeiramente a Deus, para Ele mudar tudo a partir de hoje. E se você já chegou aqui grato, adorando, seja ainda mais grato a Deus. Busque mais. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, busque para sentir. Você não sabe quanto é maravilhoso. Você não sabe o quanto é maravilhoso ser tomado pelo Espírito e sentir. Às vezes sentimos Ele falar, às vezes sentimos Ele nos usar, mas é preciso entrar num outro campo, né?
sair do campo visual e irmos para o campo sobrenatural, que está além da nossa visão. Isso só acontece com comunhão com Deus, com a busca, com a entrega. Por isso que eu falo que quando viemos à casa do Senhor, temos que desconectar de tudo que ficou lá fora, ficou em casa, ficou para trás. Temos que honrar a Deus com aquilo que a gente tem, com tudo que a gente tem, com a nossa força física, com a nossa saúde, com nossos bens, com tudo. Devemos honrar a Deus, não somente com palavras, com atitudes e com louvor a Ele. Vamos cantar juntos para encerrar? Aleluia. Não há ferro, nada vai ficar de pé diante da voz dele. Ela se acalma na voz dele. A palavra dele é pura, é fiel e verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Era convidada de já a missionária Valquíria, vai estar orando pela vida do nosso pastor, que vai estar ministrando a palavra agora às nossas vidas. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos estender as nossas mãos para cá. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, a tua igreja reunida em uma só concordância, Pai. Senhor, nós já somos gratos ao que o Senhor fez nesta manhã, e mais agradecidos iremos ficar ao que o Senhor irá fazer. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, porque nós não sabemos orar como te convém. Meu Deus, mas a tua igreja diante de ti está, e eu te peço, Espírito Santo, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, Deus, para receber dos altos céus, através do teu filho, do teu servo escolhido. Não o que queremos, Pai,
Mas o que nós necessitamos, ó Deus, nos encher de Ti. Então, meu Deus, desvazia todo o nosso ser e todo o nosso eu e prepara para receber de Ti o que o Senhor tem para nós. Meu Deus, está aqui o Teu servo, o Teu escolhido, a qual diante de Ti, Pai, declara que Tu és santo, 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 santo e outro não há. Então, meu Deus, que o Teu Espírito Santo a cada dia renove, Deus, a força dele, a fé, o ânimo, Deus. Meu Deus, que a cada dia, Deus, aonde ele colocar a planta dos pés dele, aonde ele tocar, que não seja ele, mas que seja o Teu Espírito Santo sobre a vida dele. Senhor, repreende todo o mal que tem se levantado, Deus, contra o Teu servo, Pai, contra a Tua família, Pai. Jesus amado e querido, Deus, nós cremos, ó Deus, que quando, Deus, Ele estiver falando de Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo vai comover cada um aqui neste lugar, crendo, meu Deus, que não será diferente, que há cura, que há libertação, que há salvação, que há arrependimento, que há perdão, Jesus. Pai, toma o Teu servo em Tuas mãos, guarda e livra de todo mal, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Desde já, que Deus abençoe cada um de vós. Deus abençoe também a vida daqueles que nesta manhã, né, a jovem que ali está, perdão, nossa irmã Ana Clara, né? Carla. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Aqui não é outro lugar a não ser a casa do nosso Deus. Como já foi dito nessa manhã pelo presbítero, né? Nosso presbítero, que nós temos o privilégio, irmão, de se levantar e vir cultuar a Deus no domingo de manhã, primeiro dia da semana. Para nós é um motivo de honra, de glória e de alegria. Como ele falou que muitos queriam estar e não pode. Muitos desejariam e já não tiveram mais essa oportunidade. E nós temos, e muitas vezes temos deixado que ela passe de nós. Eu quero que nessa manhã você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Prometo que não irei me demorar. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Irei ministrar uma palavra que foi ministrada aqui nessa semana. E Deus ministrava também o meu coração. Aleluia. Você vai ser bem breve, irmão, porque daqui a pouco, quando encerrar o culto, é o solzão aí. Quem quiser dar uma passeada com a família, fica à vontade. Quem quiser sair para ir tomar um banho. Isso que é bom o culto de manhã por isso, né? Que a gente depois tem a liberdade de poder passear também com a nossa família, nos alegrar. Tem aqueles que escolhem ficar nas suas casas. Que coisa boa também. Atos capítulo de número 20. Bendito seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória seja dada o nome do Senhor. Atos capítulo 20, verso de número 7 a seguir, que diz assim: e no primeiro dia da semana, tendo nós reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles
e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. E certo jovem por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. E tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos turbes, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, e ainda lhe falou largamente até ao romper do dia. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram muitos consolados. E você diz: tome seus assentos nesta manhã. Mas eu quero que você olhe para seu irmão que está aí do seu lado e diga: não queira ficar conhecido como Eutico ficou, porque a Bíblia só vai mencionar Eutico depois da sua queda. Então não queira ficar conhecido pela sua queda, queira ficar conhecido pelo aquele a quem Deus levantou. Irmão, meditando nesse texto, nós podemos entender que o livro de Atos dos Apóstolos, o autor a qual escreveu foi o Dr. Lucas. Algumas traduções vai dizer que Eutico tinha quebrado o pescoço. E nós sabemos que Lucas, como ele era médico, né? E nós vemos que esse livro foi escrito depois dos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Os evangelhos sinóticos, aonde Lucas ele vai deixar em evidência no livro de Atos dos Apóstolos. Se nós formos analisar o livro de Atos, é um livro a qual ele nos traz a oportunidade, porque foi através do livro de Atos que as oportunidades começaram a surgir para nossas vidas. Nós vemos que foi através do livro de Atos que o Evangelho chegou para cada um de nós que aqui está. Porque no Evangelho de Atos, o apóstolo Paulo, ele sai para poder pregar o Evangelho para os gentios. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo, ele vê que ele também teve oportunidade no livro de Atos de ter um encontro com Jesus. Se nós vamos ver no livro de Atos, a gente vê que muitos homens tiveram a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Vemos que no livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho deu a oportunidade de alcançar Cornélio e toda a sua família. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o Pedro, aquele que negou Jesus, tendo agora a oportunidade de se redimir e pregar a palavra. E num sermão que ele ali meditava, a Bíblia diz que ele havia ganhado mais de 3.000 almas para Jesus. Vamos ver que no livro de Atos dos Apóstolos foi aonde foi mencionado assim: olha, ide e ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. No livro de Atos agora a oportunidade foi dada não somente para os judeus, mas todos para aqueles que eram gentios, de agora experimentar a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Vamos ver que no livro de Atos, aleluia, foi quando Jesus agora designa o Espírito Santo para encher todos aqueles que estavam ali na casa.
E a Bíblia diz que havia 120 pessoas que estavam ali constante, em oração, em comunhão, no partir do pão. E todos foram cheios pelo Espírito de Deus. Então, se nós formos analisar, foi através do livro de Atos que o Evangelho nos alcançou. Foi através do Evangelho, do livro de Atos dos Apóstolos, que o Evangelho começou a romper barreiras e saiu das regiões da Judéia e foi para a Galáxia, foi para a Macedônia, foi para Troade, através do apóstolo Paulo, que saiu para pregar a palavra de Deus. E quando nós começamos a meditar no Evangelho de Atos dos Apóstolos, vamos ver que Paulo ele se torna conhecido pelo apóstolo do gentio. Paulo ele sai nas suas viagens missionárias para poder pregar a palavra de Deus, para poder levar a mensagem da cruz àqueles que se encontram cativos, oprimidos. Vamos ver que Paulo passou por diversas dificuldades, passou fome, passou nudez, passou frio, passou perseguição, tribulação, aleluia. Mas no Evangelho Paulo diz assim: olha, eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque nada, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então, quando você vê uma pessoa dizer que se afastou da presença de Deus, é porque ele não estava firmado nesta palavra, aleluia. Paulo ele passou por diversas dificuldades, passou por fome, não foi motivo para deixar Jesus, passou por perseguição, não foi motivo para se afastar de Jesus, passou naufrágio, não foi motivo para se deixar de Jesus. Paulo foi açoitado 39 vezes, e por isso ele não deixou de dizer assim: olha, quanto mais me persegue, quanto mais me calunia, mas eu tenho força para anunciar o Evangelho, porque sei que eu estou no caminho correto, eu sei que estou no caminho certo. Paulo dizia: ei, vocês podem me perseguir aqui, mas se tentar me parar em Carmópolis, eu vou pregar o Evangelho, aleluia, lá na Patioba. Se perseguir na Patioba, eu vou pregar Caju. Nada e ninguém vai parar, aleluia, da chamada de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Então, irmão, nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Paulo ele tem um desejo, e a chamada arde na sua vida para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que uma certa vez, Paulo agora chegando em Troade, ele passa ali 7 dias com os seus irmãos, lhe anunciando a palavra, lhe anunciando o Evangelho. E no último dia, prestes a ir embora dali, a Bíblia vai dizer que Paulo começa agora a anunciar o Evangelho no cenáculo. E a vez que o cenáculo estava cheio de pessoas, o cenáculo estava cheio de luzes, e Paulo começou a se prolongar no seu sermão naquela noite. Paulo começa a anunciar a palavra. Depois de um momento a qual, aleluia, o ministério de louvor tinha louvado, tinha tirado um momento de adoração, Paulo agora toma o púlpito e vai pregar a palavra de Deus. Paulo era aquele que na sua oportunidade, ele não ia pregar, falar de história A, de história B, ele iria pregar a palavra de Deus, que iria impactar as pessoas, era que ia, aleluia, trazer, aleluia, o arrependimento às pessoas. Então, na sua oportunidade, Paulo estava pregando a palavra. Era notório que ali estava cheio de pessoas que estavam desejosas, Robério, de ouvir a palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Paulo está pregando a palavra, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que um jovem por nome Eutico, aleluia, Eutico significa afortunado ou feliz. Eutico estava ali dentro do culto naquele dia no cenáculo, mas
a Bíblia vai relatar que Eutico, ele vai se assenta na janela para poder ouvir o discurso do apóstolo Paulo. Eu comecei a meditar nessa passagem, aleluia, diácono Leonardo, e disse assim: olha, tanto lugar que tinha para Eutico sentar, tanto lugar que tinha para Eutico se encostar, presbítero Kel, mas Eutico foi logo se assentar na janela. Sabe por quê? Porque janela fala de distração. Eutico estava dentro do culto, mas o coração dele estava pregado às coisas lá de fora. Eutico estava dentro do culto, mas estava sentado na janela porque ele estava preocupado com as coisas lá fora. Quem está na janela, aleluia, o que passa na rua logo chama a sua atenção. O que passa na rua logo lhe tira a atenção. Então a Bíblia diz que Eutico estava na janela. E se você for analisar, aleluia, a passagem bíblica, como é que pode uma pessoa no cenáculo cheio de gente, uma pessoa que às vezes que estava cheio de luzes, começou, aleluia, a entrar em um profundo sono? É notório que nós podemos agora perceber que a frieza que vem sobre a minha e sobre a sua vida, ela não vem de um dia para a noite. A frieza, ela vem com o passar dos dias, porque é aquele crente que orava já não consegue mais orar, é aquele crente que um dia estava buscando já não consegue mais buscar. Ele coloca desculpa em tudo para poder não tirar um momento de adoração, porque ele tem tempo para ficar no Instagram, ele tem tempo para ficar no WhatsApp, ele tem tempo para assistir série na Netflix, ele tem tempo para poder falar da vida dos outros, mas não tem tempo de orar, de buscar e adorar a Deus. E nesta manhã Deus te trouxe aqui, meu filho, e se você for um Eutico que estiver sentado na janela, aproveita enquanto ainda dá tempo para passar de dentro. Por que, pastor? Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Olha para seu irmão e diz: Eutico, ainda dá tempo de você sair da janela. Não deixe que as distrações da vida roubem a presença de Deus, aleluia, que está em você. Eutico estava sentado na janela. Quem sabe alguém viu e foi lá e avisou: mas Eutico, rapaz, sai daí, se você cochilar, você vai cair lá embaixo. Mas sabe qual era a resposta de Eutico? Já estou acostumado aí. Eu fico aqui sentado, toda vez que tem um sermão aí eu venho sentar aqui. Eutico é prova viva daqueles crentes que estão na igreja e não estão envolvidos com as coisas de dentro, estão preocupados com as coisas de fora. Eu ainda louvo e agradeço a Deus, irmão, que eu aceitei Jesus numa época onde a gente ficava desejosos por ouvir a palavra. E quando a gente ia para o culto, a gente não ficava preocupado com a hora que o culto ia acabar. Quando o culto estava ali ministrando, eu pensei: rapaz, tomara que esse culto não acabe hoje tão cedo. A gente não se preocupava com o horário. Hoje em dia a pessoa vem pregar preocupada. Aí o culto acaba 9 horas. Se passar do horário, aí já começa a olhar para o relógio, já começa a olhar para o pregador, já começa a olhar para o irmão e começa a remungar assim: olha, está atrasando demais, está demorando demais essa pregação. Para que tanto louvor na igreja? Aí quando chega na palavra, para que tanta palavra? Para que tanta oração? Ei, Eutico, sai da janela hoje, que ainda há esperança para a sua vida. Eutico é o retrato de crente que anda distraído com as coisas desse mundo. Enquanto Paulo estava pregando, Eutico estava sentado na janela. Eutico, cuidado com as amizades que têm tirado a sua atenção e a distração da presença de Deus da sua vida. Eu sempre falo aqui, irmão, vou continuar falando como apóstolo Paulo, não me canso de falar as mesmas palavras. Para vocês pode ser enfadonho, para vocês pode ser cansativo, mas para mim é a segurança que eu estou passando para você do Evangelho. Começa a selecionar suas amizades, meu. Se não tiver nada que venha lhe trazer para perto de Deus, manda esse filho de Belial, essa filha de Belial sair da sua casa e ir para longe de ti. Porque os verdadeiros amigos, ele não te distrai com as coisas lá de fora.
Ele te aproxima com as coisas que estão dentro. Os verdadeiros amigos não são aqueles que te chamam para poder você sair, aleluia, para ir fazer as coisas erradas. É assim, ei, vamos para a igreja, porque lá nós vamos ter adoração e buscar a presença de Deus. Cuidado, Eutico, com esses amigos que têm te tirado a distração de ouvir a palavra de Deus. O crente Eutico é aquele que ele já vai no culto só para marcar para ele, assim, eu vou lá para saber que eu estou aqui. Mas o seu coração está longe de Deus, os seus lábios não têm louvado a Deus em momento algum. A vez que Eutico se sentou na janela. Se você for analisar o texto bíblico, eu fazendo umas medições, diz que ele estava no 3º andar. Eu vou colocar uma altura média. Naquela época as casas têm seu pé direito ali com 2,40 m. Dava praticamente 7 metros e alguma coisa, né? Imagine o risco que Eutico estava correndo. Será que ninguém avisou a Eutico que ele podia cair? Avisou. Só que a autoconfiança dele pensa assim, não, eu já estou acostumado. E o inimigo, ele trabalha assim nas nossas vidas. Ah, isso não tem nada a ver não. É desse jeito mesmo, as coisas vão passando. E a frieza começa a tomar conta da nossa vida, meu irmão. Quando nós começarmos a enxergar, vamos estar afastados da presença de Deus. Eu falava, não me lembro se foi aqui ou se foi Siririzinho, que quando eu aceitei a Cristo, eu era envolvido sempre com a obra de Deus. E chega um momento que a gente passa por uma frieza espiritual, que se a gente não tiver cuidado, a gente vai cair. A gente vai se afastar, e foi o que aconteceu comigo na época. Eu me lembro que na época o Diácono Desse, ele gravava DVDs de filmes. Sempre que saía lançamento eu ia lá, pegava um pendrive, ele colocava para mim. E aquilo que eu só assistia nos finais de semana, eu estava agora tirando os dias que era do culto para assistir os filmes. Tinha obra para poder fazer. Não, pai, não vou hoje não, que eu estou cansado, cheguei do trabalho. Mas ia o quê? Assistir filme. Tinha dia de eu amanhecer e o dia mais Cristiano assistindo série. Uma época que tinha lançado uma série Prisão Break, né? Alguma coisa desse jeito, né? Não é prisão, alguma coisa, né? E aquilo ali, o inimigo começa a nos distrair com as coisas do mundo. E quando foi procurar o irmão Tomás, onde é que estava? Já tinha caído da janela, porque estava entrando em um profundo sono. É como eu disse a você, irmão, não queira ficar conhecido por como você caiu da janela. Queira ficar conhecido por aquele qual Deus levantou. Eutico só entrou na história depois que ele caiu da janela. Essa semana eu vi um vídeo que eu fiquei assim, depois fiquei dando risada só. Botaram um cachorrinho com uma carinha bem assim, muitas pessoas fazendo tudo de errado. Vai que eu vou fazer, chega na minha vez, Deus me usa como exemplo. E de fato, irmão, as distrações das coisas lá fora tem arrancado a presença de Deus das nossas vidas. Porque se você for analisar, você já não tem orado mais como você orava, já não tem lido a Bíblia mais como você lia, já não tem consagrado, já não tem jejuado, já não tem buscado a Deus como você buscava, que tinha prazer. Eu aceitei a Cristo na época, como eu falava aos irmãos, a gente tinha prazer de ir para a igreja. E não estava preocupado a hora que o culto ia acabar. A preocupação era que o culto começava. A gente ficava chateado quando o culto acabava, começava atrasado. Porque a gente sabia que se acabasse no horário, a gente já tinha perdido ali vários tempos. Então a preocupação era com o culto começar cedo, mas na hora de acabar não dava nem aí. Porque a presença de Deus
era forte, onde nós estávamos sempre buscando, adorando e cultuando a Deus. Então saia daqui com essa mensagem hoje na sua vida, meu irmão. Não queira ficar conhecido por aquele que caiu. Queira ficar conhecido por aquele quem Deus levantou. Se fosse você, já pegava seu telefone, mas não pega agora não. Quando acabar o culto, e já olha a sua lista de contato, irmão. Se você pensa, olha, esse daqui não tem me ajudado em nada, então apaga. Essa daqui não tem me contribuído com o evangelho, apague. Começa, irmão, a excluir essas pessoas que não têm te aproximado de Deus, que só têm te afastado. É aqueles que te convivem assim: ei, enquanto a pregação está aí, vamos ficar sentados aqui, aleluia, na janela, olhando com as coisas que estão lá fora, com as distrações lá fora. O inimigo é tão sagaz, tão astuto, que tinha um Facebook, né? Facebook significa janelas. E hoje ele abriu várias janelas para que a gente ficasse distraído. A gente passa hoje o tempo, irmão, na maior distração, que é quando nós estamos com o nosso celular. O tempo passa tão rápido que você nem vê o tempo passar. Aí o inimigo é tão astuto que ele pega, se eu colocar um vídeo longo, ele vai se enfadar. Então eu vou colocar vídeos apenas de 15 e 30 segundos. Quando você somar no final, assim, passando tudo, já passou mais de 8 horas passando o filme, passando aqueles videozinhos. Então as distrações que estão lá fora é quem tem tirado você, eu, da presença de Deus, fez de você se assentar na janela. Veja que a Bíblia diz que por que outro não caiu para dentro? Ele poderia ter caído para dentro. Era não, Disney? Ele poderia ter caído para dentro, era não, Diácono Edson? Ele poderia ter caído para dentro, irmã Cleia. E por que ele não caiu para fora? Porque ele estava mais pendido para fora. Quem está na janela, irmão, ele está no meio. Está meio lá e meio cá. Então ele poderia ter caído para dentro, mas ele caiu para fora porque as coisas estavam pendendo mais para o lado de fora. Então começa a balancear a sua vida, irmão. Eu sempre tenho falado disso aqui. Quando você acabar o culto, chegue na sua casa, pegue uma folha e bote bem assim aí: as distrações do mundo e as coisas que eu tenho feito para Deus. Risca um traço e vai colocando. Mas seja sincero com você mesmo. Durante o dia eu passo tanto momento aqui, para Deus aqui. E você vai ver qual lado a balança vai estar mais pesada. O inimigo tem usado esse tipo de pessoas para nos tirar a distração de estar na presença de Deus. Às vezes o culto está aqui rolando, irmão, o culto está Deus falando, e você muitas vezes está preocupado com as coisas lá de fora e não entende a pregação, não entende. Rapaz, o culto não prestou, o culto não foi isso, o culto não foi aquilo, a banda não prestou, os irmãos de oportunidade não prestou. Por quê? Porque você estava somente distraído com as coisas lá de fora. Então jamais as que aqui de dentro vai te chamar a sua atenção para nada. Mas quando você está, irmão, atento com as coisas de dentro, até se colocar aqui um papagaio, o papagaio da glória a Deus, vocês vai dar glória a Deus também junto. Porque a Bíblia, irmão, ela nos diz que os que são de Deus, Ele ama estar na presença de Deus. Se você não tem vontade, irmão, de vir ao culto, se você não tem vontade de estar ouvindo a palavra, de estar ouvindo as coisas de Deus, comece a repreender que isso é coisa de Satanás. Isso não tem nada a ver com ele, com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Sabe por quê? Porque quem mais quer te afastar daqui é Lúcifer. É o inimigo das nossas almas. Se nós formos analisar, irmão, todos nós aqui temos um problema. Cada um está passando por alguma situação na sua vida. Mas a gente tem tirado força de onde não tem para poder buscar e adorar, porque nós sabemos que sem Ele nós não somos nada.
Veja que estava muita gente no cenáculo. Mas é que apenas só Eutico caiu da janela do terceiro andar. Para que lado é que mais tem pendido a sua vida? Para as coisas que estão aqui dentro ou para as coisas que estão lá fora? Diga para o seu irmão, aproveita. Se você estiver na janela, desce hoje enquanto ainda está tendo tempo. Desce hoje o quanto ainda está tendo tempo. Eutico cai. E a Bíblia diz que ele estava tomado dele um profundo sono. Caiu, morreu. O inimigo ele está contando. E se você está na janela, é um alvo fácil. Veja os atiradores de elite quando eles vão em algum lugar que tem alguém refém. Ele fica esperando primeiramente a pessoa colocar o rosto na janela. E janela, irmão, é coisa do inimigo. Porque se a janela fosse coisa de dizer, olha, eu sou a janela, eu sou a porta das ovelhas desse Jesus. Aquele que entra por mim, entrará, encontrará pastagem. Eu serei o seu Deus. Ele será o meu filho. Então é momento de a gente começar, irmão, a analisar. A janela expõe a nossa vida para aqueles que estão lá fora. Na época em Israel, eu esqueci a passagem, agora tem uma passagem de Israel na Bíblia, que era contado. Não podia se encher janela, e eles para mim colocar a janela virada para a rua. Sabe para quê? Para que não desse as pessoas que estavam passando ver, observar o que estava dentro da sua casa. A gente fica analisando assim, irmão, e a gente às vezes consegue algo, né? Quando começou a surgir aquelas televisão grande, a gente comprava, botava logo na frente da casa para o povo passar logo, já vem na janela que tem uma televisão grande. Aí a Bíblia, ela nos diz o quê? Que aquilo que o olho não viu, que o coração não sentiu, que tem chegado, Deus preparado para nós. Mas tem um ditado popular que a gente fala também, que se o olho não vê, o coração não sente. Então o inimigo ele só entra em uma casa depois que ele está vendo que ali tem algo para poder ele entrar. Então o inimigo ele não vai estar, aleluias, preocupado se você estiver aqui dentro naquele momento. Ele está preocupado com aquele que está lá, indeciso, sentado na janela. Ele sabe se esse daqui já eu derrubo. Quando ele der a primeira cochilada, quando ele menos esperar, já está aqui no chão morto. Foi o que aconteceu com Eutico naquele dia. Caiu da janela, porque estava em um profundo sono, porque estava enfadado de ouvir a palavra. Ah, pastor, mas Paulo se prolongou, foi. Mas se você for ver, a Bíblia diz que depois da ressurreição de Eutico, eles voltaram e Paulo continuou pregando e foi até o amanhecer do dia. Porque Eutico agora foi dentro, não foi assim, olha, quem vai sentar na janela mais é outro. Eutico, senta na janela, tá calor, quem? Não, eu vou ficar aqui dentro. Eu não saio mais daqui, enquanto estiverem pregando, eu vou estar, aleluia, aqui dentro. Isso é uma conjectura minha, viu? Eu acredito que Eutico foi lá e vou fechar essa janela aqui. Olha, amanhã, quando a gente sair daqui, vamos ali pegar uns tijolos, pegar umas argilas, vamos fechar aqui para que ninguém mais caia. Então, a partir daquele dia, Eutico viu o perigo que ele tinha passado. Então, quem sabe várias pessoas tinham se assentado ali na janela também. Mas na vez de Eutico, Deus usou Eutico como exemplo. Eutico jamais queira se assentar na janela.
Então eu que era aquele que quando chegava no culto, ele não procurava as últimas cadeiras, procurava logo as primeiras depois daquele dia. Eu que era aquele que quando ele chegava, estava sempre agora atento à ministração do mensageiro. E era aquele que estava sempre observando se alguém ia se assentar na janela. Quando ele via alguém sentar, ele pensei, deixa eu lhe contar aqui uma história aqui para você ficar ciente. Deixa eu contar meu testemunho. Um certo dia Paulo estava pregando aqui, já chegava próximo da meia-noite, eu fiquei cansado, enfadado, fui sentar nessa janela e caí lá e quebrei o pescoço. Se Deus não usasse por misericórdia a Paulo, eu não estava aqui para contar esse testemunho a você. Então, meu filho, sai dessa janela. Mas as pessoas, quando você vai falar, eles se chateia, acha ruim quando você vai aconselhar. Então, irmão, se não quiser conselho, manhã sempre dizia, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então, se alguém está te aconselhando, se alguém está te advertindo, é porque ele já passou por uma situação e não quer que você passe. Mas o que não são seu amigo, ele vai esperar você se assentar na janela para tirar sua atenção das coisas que estão dentro, e daqui a pouco vai ser até os mesmos que vai lhe puxar para lhe derrubar lá fora. E quando você tiver caído, sabe o que vai dizer bem assim? Está vendo aí que eu disse a ele que ele ia cair daí um dia? Está vendo aí que eu disse a ele que ele ia se arrebentar? Está vendo que eu disse a ela que ela ia cair, ia quebrar o pescoço, ia morrer? Porque muitos não querem ver a sua felicidade, querem ver a sua derrota, querem ver a sua queda. E quando você tiver caído, eles que vão logo bater palma, assim, é bem que eu disse que isso ia acontecer. Ela não deu ouvido, ele não deu ouvido. Então, quando alguém chegar até você, irmão, para poder lhe advertir, para poder falar com você, seja uma pessoa humilde para reconhecer seu erro, para reconhecer que você foi falho mesmo, dizer, rapaz, realmente eu errei, realmente eu falhei, não vou fazer mais isso a partir de hoje. Eu não vou mais se assentar na janela a partir de hoje. Eu te agradeço por você ter sido um canal de Deus para me advertir acerca disso. Não vou mais fazer isso a partir de hoje. Então agradeça a Deus por exemplo, que tem se levantado para ser um canal de bênção sobre a sua vida. É por isso que Paulo diz assim, as mulheres novas se aproxime das velhas para receber conselhos. Então, irmão, começa a procurar aquela pessoa que você sabe que tem um testemunho de vida, que é uma mulher de Deus, que é uma mulher de oração, uma mulher que se preocupa em estar buscando a Deus, para ser a sua parceira de oração, para ser a sua amiga de oração, a sua amiga de leitura da palavra de Deus. Você também, varão, procura um homem que esteja ali também apto, que você olha como esse rapaz, aquele varão ali de Deus, é um homem realmente que busca a presença de Deus para a sua vida. Então queira andar com essas pessoas. Quando eu estava lendo essa passagem hoje de manhã, remoendo ali, mastigando essa palavra, eu me lembrava que quando eu tinha aceitado a Cristo, eu fui para a igreja, não vou citar aqui o nome, e lá eu, na vontade de buscar a Deus, né, eles faziam algo para poder levar os jovens, eu ia. Só que quando chegava lá, o jovem ia fazer uns negócios, eu ficava sempre mais os mais velhos, porque eu queria aprender. E quando eu via que o líder do jovem falava com eles, retrucava. Eu disse, rapaz, não vou andar mais com esses atribulados mais não, porque senão daqui a pouco eu não vou estar mais na igreja. Porque o que o inimigo quer isso, é que você seja iguais aqueles que estão distraídos da presença de Deus. Quando você vier ao culto, irmão, quando você pisar a ponta dos seus pés ali, guarda o seu pé. Quando entrar na casa do Senhor, o teu Deus, deixe as distrações do mundo lá fora. Deixe as coisas lá do mundo, irmão, lá fora. E se liga somente aqui no trono da graça de Deus. Quero convidar você a ficar em pé nesta noite, nessa manhã.
Quero convidar o ministério, vai estar louvando aqui o ministério de louvor, para a gente encerrar agora. E eu quero que você nesse momento aproveita, Eutico. Quando eu falo Eutico, eu também sou Eutico. Um dia eu estive sentado na janela e Deus, por sua bondade, usou Paulo, e aqui eu estou. Quero convidar você nesta manhã. Você vai louvar a Deus juntamente com o ministério de louvor, mas vai rasgar, irmão, não suas vestes, vai rasgar o seu coração, porque a janela não faz parte da sua vida. A janela não faz parte do seu ministério. Então eu quero que você nesta manhã abra o seu coração e rasga, irmão, a sua alma e louva juntamente com o ministério. Se você quiser, irmão, sair do seu lugar, abraçar alguém, quiser pegar na mão de alguém, fique à vontade. Mas eu quero que você nesse momento se liga no trono da graça de Deus, porque outra chance igual a essa, irmão, quem sabe você não vai ter mais. Outra chance igual a essa. Como você está na janela, quem? Vai que essa foi a minha última chance e eu não tenho mais outra igual a essa, então eu vou ficar agora aqui dentro. Eu não vou deixar que as coisas lá de fora me distraia em momento algum. Louva juntamente com o ministério de louvor.
apóstolo Paulo e Eutico, Deus, Ele tem uma grande obra sobre a sua vida, mas nunca mais se assenta na janela para que as distrações do mundo não tirem a presença de Deus da sua vida, Eutico. Eu já vou encerrar agora, mas eu vou dizer, igreja do Senhor Jesus Cristo, Eutico, a janela, você diz, não é o seu lugar. Mas diz, irmão, com toda a força, diz com toda a adoração, aleluia. Eu vou dizer, igreja do Senhor Jesus Cristo, Eutico, a janela, você diz, não é o seu. Desce da janela enquanto ainda dá tempo para você. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu digo, a janela não é o céu, não é o céu, não é o céu. Aplaude ao Senhor acima da cabeça, porque Ele merece. Desce da janela enquanto ainda dá tempo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a sua graça e a tua misericórdia sempre nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida. Amém? Irmão, só avisando aqui, terça-feira será o nosso encerramento do círculo de oração. Eu te convido, irmão, toda a igreja para nós estarmos aqui. Convida nossos irmãos. Convida alguém para estar aqui juntamente contigo na terça-feira, para que juntos possamos adorar e cultuar o nome santo do Senhor e ajudar essas mulheres que estão na frente desse trabalho, né? Sabe que não tem sido fácil, mas Deus é aquele que tem estabelecido, que tem sustentado, tem levantado. Então, estaremos aqui na terça-feira, né? O nosso irmão Cirilizinho também, se puderem vir, será uma honra ter vocês conosco aqui para estar nos ajudando na terça-feira nesse encerramento do círculo de oração. Amém? Então, busca, irmão, a Deus enquanto ainda há tempo. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Amanhã terá o culto. Já está na casa da... ela mesma. Terá culto amanhã, irmão, evangelístico, né? Vamos colocar no grupo aí, não sei onde vai ser o lugar. Pelo que eu estou sabendo, é provavelmente lá perto da rodoviária nova, né? Lá subindo aí, perto da casa da irmã Jeane, né? Mas vamos botar no grupo lá anunciando. Vamos estar lá amanhã, Deus, juntamente com nossos irmãos adorando e cultuando a Deus lá naquele lugar. Amém? Levar a palavra de Deus enquanto ainda há tempo. Levanta suas mãos para o céu. Deus, espere teus filhos em paz para suas casas, para teus lares nessa manhã, livrando, guardando e protegendo a todos em nome de Jesus. Nos livra, Pai, do homem mau, da arma branca, da bala perdida, dos acidentes. Nos livra, Pai, do homem sanguinado, nos livra todo aquele que vem contra nós para poder fazer o mal. Guarda e protege não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus, que as doces consolação e comunhão do Espírito Santo, todos vós e todos dizem, aplauda o nome do Senhor nesta manhã. Amém. Cumprimenta seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor e diga: Eutico, vamos sair daqui hoje cheio da presença de Deus.